No início de corrida, Sebastian Buller saltou para a liderança, mas falhou uma travagem na entrada para a segunda volta, precisamente no final da reta da meta, e aí Marques assumiu o primeiro lugar, que não mais largou até ao encerramento das 10 voltas que desenhou ao longo desta última corrida do Troféu Yama 2012. André Marques acabaria por vencer com autoridade, mais de 10 segundos e 3 décimas de vantagem face ao segundo classificado. Vemos aqui Marques a fazer aquilo que lhe competia se quisesse vencer neste Troféu Yama 2012 na categoria 250 cm3 de duas rodas. Sebastian Buller teve o pássaro na mão para vencer em termos de classificação global, mas no final seria ultrapassado por Jorge Maricato, o homem que esteve em destaque nas areias de Salvaterra, foi aqui segundo classificado e assim retirou as possibilidades a Sebastian Buller para que o piloto germânico conquistasse o Troféu Yama nesta categoria. Vitória de André Marques nesta jornada de encerramento. Maricato conseguiu com a sua 125 ser segundo classificado. Sebastian Buller terminou na terceira posição com 3 segundos de atraso para Maricato. Luís Cação seria o quarto classificado na frente de Ricardo Ferreira. Uma jornada onde André Marques acabou por garantir o sceptro final neste Troféu Yama 2012 entre as 250 cm3 de duas rodas. André Marques venceu pela segunda vez neste Troféu Yama 2012, uma vitória importante para o piloto com o número 220 no dorsal da sua YZ 250F, uma vitória que lhe valeu também o título final nesta categoria 250 moto, edição 2012 do Troféu Yama. O segundo foi Jorge Maricato, Sebastian Buller foi o terceiro classificado. Sim, isto foi uma corrida boa, correu muito bem, arranquei um bocadinho mal na primeira curva, o Sebastian passou-me, na segunda volta consegui passá-lo logo. Depois foi tentar ir embora, dar o máximo, fazer o meu melhor, ganhei a corrida, espetáculo, muito bom mesmo. Nas contas finais deste Troféu Yama 2012, André Marques garante a primeira posição na frente de Sebastian Buller e Jorge Maricato, apenas um ponto a separar os dois primeiros no final de 4 provas. E para fechar a edição 2012 do Troféu Yama entre as duas rodas, faltavam apenas os pilotos da categoria 450 cm3. Uma fase inicial da corrida com Bruno Domingos a assumir a primeira posição, seguido de muito perto por Ricardo Carvalho. Carvalho tinha ganho a segunda manga da prova de Salvaterra e dava muita réplica a Bruno Domingos. Eles discutiam também os 2 primeiros lugares deste Troféu Yama 2012. Bruno Domingos não era obrigado a vencer, deixou Ricardo Carvalho vir para a frente e conseguir assim o sucesso na última prova, o segundo do ano para o piloto da máquina 2 tempos. Ricardo Carvalho acabaria por vencer com mais de 22 segundos de vantagem face a Bruno Domingos, uma vitória saborosa para o piloto da Domingos Sport Competição. O segundo posto foi para Bruno Domingos, na frente de Rodrigo Simões. Bruno Domingos, que acabou por garantir assim o primeiro lugar final neste Troféu Yama entre as 450 cm3. Ricardo Carvalho e Bruno Domingos foram os únicos a conseguir realizar 10 voltas ao traçado no decorrer desta última prova do Troféu Yama 2012. Uma prova em que a terceira posição pertenceu a José Pinto, piloto com o dorsal número 309 na sua máquina. Otávio Sousa seria o quarto e Carlos Fernandes o quinto classificado. Vitória para Ricardo Carvalho no encerramento da época 2012. Foi muito bom, gostei muito da pista, senti-me bem à vontade e diverti-me imenso. Foi muito bom. Bruno Domingos vence em termos de classificação global esta categoria 450 motos no Troféu Yama 2012. Fechou o ano com 99 pontos, 86 valendo o segundo lugar para Ricardo Carvalho. E depois dos homens das 250 cm3, entravam em pista também os pilotos da categoria veteranos. Aqui Paulo Cardoso estava à vontade, já com o título assegurado no final da etapa anterior. Paulo Cardoso, que não tinha perdido nenhuma prova até a chegada a esta ronda do Coço, poderia gerir a diferença para os seus adversários. Paulo Cardoso, que acabou por garantir também a primeira posição nesta derradeira prova, fechando assim o Troféu Yama 2012 invicto entre os veteranos nas motos. Manuel Tomé foi o segundo classificado. A terceira posição pertenceria a Tomás Salgado, que marcou presença na prova de abertura desta temporada 2012 e regressou também
para o encerramento aqui no Coço. Paulo Domingos esteve entre os homens da frente na fase inicial da corrida, mas acabaria por ter alguns problemas e desta forma perdeu terreno para os seus adversários. O mesmo se passando com Paulo Santos, o homem com o número 115, que depois de uma paragem que não estava prevista devido a um toque com outro piloto, acabou por fechar apenas na 7ª posição, ele que esteve também entre os pilotos da frente na fase inicial da prova. Paulo Cardoso, esse liderou de fio a pavio esta última prova aqui no Coço. Vemos ali mais um piloto em dificuldades e aqui Paulo Santos também a protestar com um dos seus adversários depois de perder algum terreno. Paulo Santos que acabaria mesmo assim por salvar os pontos necessários para ser terceiro classificado neste Troféu Yama Veteranos 2012. Manuel Tomé foi o segundo classificado atrás de Paulo Cardoso. Tomé que fecha também esta edição 2012 na 2ª posição da classificação geral, enquanto que lá na frente deu apenas Paulo Cardoso ao longo de toda a época com o piloto de Salvaterra de Magos a garantir uma vitória saborosa nesta última prova onde esteve muito à vontade com a sua YZ 450F. Final de prova, com muitos pilotos também nesta categoria veteranos, uma das classes muito animadas ao longo da temporada 2012. Uma vitória para Paulo Cardoso no encerramento, à frente de Manuel Tomé e Tomás Salgado, que fizeram companhia no pódio final. Hoje correu mais ou menos. Nas motas, correu muito bem, é verdade. Ganhei todas as corridas. Estou cá para fazer o melhor, é o que se puder. Com vitórias ao longo de toda a época 2012, Paulo Cardoso fecha este Troféu Yama com 125 pontos, Manuel Tomé é segundo com 96, 67 pontos valeram o terceiro lugar a Paulo Santos na frente de Paulo Domingos. O último duelo desta temporada para as duas rodas no que diz respeito aos pilotos oficiais. Uma corrida muito animada, com Emanuel Oliveira a garantir vantagem na fase inicial desta derradeira prova. Atrás deste, Pedro Carvalho e também Cristiano Fernandes e Manuel Oliveira, que discutiam a 2ª posição neste troféu. Pedro Carvalho tinha que também somar o número de pontos necessário para assegurar o primeiro posto final. Pedro Carvalho, que tinha ganho a prova em Pegões, não tinha tido a sorte do seu lado na derradeira manga da corrida realizada em Salvaterra, mas aqui no Coço acabou por garantir o primeiro lugar na frente de Cristiano Fernandes, enquanto que Manuel Oliveira, depois de um início perfeito, perdeu 2 posições para fechar o pódio desta última prova. Manuel Oliveira, mesmo assim, garantiria a 2ª posição final deste Troféu Yama 2012, na frente de Cristiano Fernandes. O piloto da Yama YZ 450F, a caminho do 2º posto final, ficou a 8 segundos e 1/10 de Pedro Carvalho. Carvalho, que na fase inicial da corrida ainda lutou com Cristiano Fernandes, depois de ambos terem conseguido ultrapassar Manuel Oliveira, mas acabaria por fazer a diferença o recém-coroado campeão nacional de motocross, ultrapassando o ex-múltiplas vezes campeão nacional de supermoto. Aqui Frederico Fino, outro dos pilotos oficiais que marcou presença nesta última prova, fechou na 4ª posição. E já na frente Pedro Carvalho, depois de ultrapassar Cristiano Fernandes, a ganhar alguma vantagem para fechar esta última ronda do Troféu Yama com uma vitória, selando também a questão do título final a seu favor. Depois de conquistar o título nacional de motocross, Pedro Carvalho é também o vencedor entre os pilotos oficiais deste Troféu Yama 2012. Cristiano Fernandes fecha a última prova na 2ª posição. Fernandes, que não venceu nenhuma das etapas deste Troféu Yama 2012, não pontuou na primeira ronda e com isso poderá ter hipotecado as hipóteses de conquistar o título que foi de Pedro Carvalho. Sim, claro, vim para aqui para dar o meu melhor, sabia que tinha uma boa margem para o segundo classificado, que era o Emanuel. Acho que me bastava fazer segundo, mesmo assim lutei pela vitória e estou bastante contente. Mais um título e é sempre bom e estou bastante contente. O pódio final deste Troféu Yama entre os pilotos oficiais, com vitória para Pedro Carvalho, na frente de Emanuel Oliveira. 97 pontos valeram o sceptro a Carvalho. Emanuel Oliveira terminou com 4 de vantagem para Cristiano Fernandes.